Estamos de volta e o Fórum Econômico Mundial de Davos apresentou um estudo sobre as profissões do futuro e como as empresas devem se preparar para a nova gestão. Eduardo Gomes de Matos, que é consultor empresarial, esteve aqui na TV Otimista e comentou sobre esse estudo. Acompanhe. Eduardo, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para falar um pouco para a gente desse momento que a gente está vivendo, que é de mudanças, né? A gente tem aí um momento novo, as profissões também vão modificar, né? Tem esse estudo relacionado a isso, explica um pouco para a gente. Oi, Elaine, prazer estar aqui com você. Nós estamos vivendo um mundo, uma transição de mundo constante, né? As pessoas consideravam que nós vivíamos uma era de mudanças. Na realidade, nós estamos vivendo uma mudança de era. Isso tem impactado o mundo do trabalho fortemente. Então, essa semana apareceu, né, foi destaque na imprensa mundial, o relatório do Fórum Econômico Mundial, onde se pesquisou em mais de 45 países, incluindo o Brasil, mais de 800 organizações no mundo inteiro, envolvendo mais de 11 milhões de pessoas, e além de pesquisa nas redes sociais, na internet, ou seja, o Fórum Econômico Mundial busca todas essas fontes para compreender uma série de coisas, as tendências que irão impactar as nossas vidas no futuro. E o mundo do trabalho ele é importantíssimo, porque o trabalho ele serve para nós satisfazermos as nossas necessidades físicas, sociais, econômicas, psicológicas, de autorrealização. Então esse estudo do mundo do trabalho realmente vem contribuir muito para a gente entender esse momento que a gente está vivendo. E nesse estudo, assim, quais são as principais profissões que precisam de modificação, o que foi apresentado e quais essas profissões que a gente tem que estar de olho assim, para essas mudanças? O relatório traz 3 dados importantes. No cenário macroeconômico, tem 3 grandes mudanças que estão impactando e irão impactar o mundo do trabalho nos próximos 3 anos. Um é a tecnologia. A tecnologia ela veio realmente uma velocidade muito maior do que era antes e tem impactado fortemente como as pessoas trabalham, como elas se relacionam, como elas compram, como elas vendem, ou seja, todos os aspectos da nossa vida. E no mundo do trabalho não é diferente, né? Então hoje, só para você ter uma ideia, uma das profissões mais requeridas nos últimos anos e a tendência de ser requerida nos próximos 5 anos, através de dados do LinkedIn, é o Talent Acquisition, ou seja, aquela pessoa que tem a habilidade de trazer talentos para a organização. Então a tecnologia é esse primeiro ponto que está mudando completamente o mundo do trabalho. O segundo ponto que muda completamente também é o ESG. O ESG, essa preocupação ambiental, social, que a gente tem, né, de governança, isso tem mudado as organizações e tem mudado também o mundo do trabalho. Então vão surgir muitas oportunidades no ESG. E o terceiro grande ponto é um cenário macroeconômico que também preocupa, que é a questão do baixo crescimento dos próximos anos a nível mundial. Então as economias mundiais elas não têm a tendência de crescer muito nos próximos anos, e acoplado a isso vem uma elevação da inflação mundial. Então a inflação mundial hoje ela pesa realmente. Então nós não temos grandes perspectivas de crescimento nesse mundo, que afeta justamente essa oferta de emprego, de trabalho para as pessoas. E a gente tem aí, nesse caso, nessas janelas que se abrem de oportunidades também, momentos que as pessoas podem se capacitar, né, procurar saber mais. Então, esse é um momento ideal para as pessoas estarem também se reciclando, é isso? Isso. De 75 milhões, segundo o relatório é bem denso, o relatório tem quase 300 páginas, com muitas informações. Então, de 75 milhões a 400 milhões de pessoas no mundo terão que passar por um processo que a gente chama de reskilling, ou seja, de adquirir novas habilidades, ou de upskilling, de elevar suas habilidades. Então, esse processo fará com que, vamos dizer, muita gente fique de fora desse mercado. O relatório coloca que em torno de 27% das pessoas no mundo todo não terão acesso a essas novas habilidades. Que essas novas habilidades que a gente chama de soft skills, né? Mas que na realidade talvez não sejam soft skills, sejam pesadas para as pessoas adquirirem, porque são habilidades comportamentais. E o comportamento às vezes é muito mais difícil você mudar do que uma habilidade técnica. Então as pessoas terão que ter uma adaptabilidade muito grande, criatividade muito grande, né? As pessoas terão que ter um processo de análise crítica, de pensamento crítico, de resolução de problemas. Então, todos esses são os aspectos que serão mais valorizados para que as pessoas possam encontrar trabalho nesse novo mundo do trabalho que a gente chama. No caso, você falando sobre isso, né, a gente remete muito à questão de que hoje a informação é tudo mais fácil, né? E as pessoas meio que têm uma certa preguiça de procurar, de pesquisar, de ir atrás, né?
Porque a informação é mais fácil, né? Você bota, às vezes, uma informação no Google e você já encontra aquilo dali sem uma pesquisa maior, sem uma reflexão, né? Um momento crítico. Então, isso é um ponto importante que vai ser observado, né? É um ponto importante. A gente tem, as pessoas hoje, elas se concentram muito, às vezes, no pop-up learning, que é aquele conhecimento muito raso, muito curto, que é uma tendência, mas que isso não te dá análise crítica e profundidade necessária, às vezes, para você ter como a leitura de livros, como a formação em congressos, como cursos de pós-graduação. Então, efetivamente, você tem que ter uma profundidade nesses aspectos para que você tenha uma probabilidade maior de ter no mundo do trabalho. Então, aquela tendência que o Jeremy Rifkin fez em 1991, ele fez tipo uma profecia, que era o fim dos empregos, quando ele lançou um livro chamado O Fim dos Empregos. Na realidade, isso vem se constatando no mundo. Hoje nós não temos a questão do emprego, nós temos a questão do trabalho. Cada vez mais pessoas terão trabalho e esses trabalhos vêm se modificando por esses fatores que a gente comentou anteriormente. Então, se eu não estiver preparado para essa nova realidade e entender como o meu segmento, como a minha profissão irá ser impactada, porque tem alguns segmentos que estão no olho do furacão, né? Mídia, entretenimento, esportes estão no olho do furacão e precisam desse reskilling muito fortemente. E tem algumas profissões que estão crescendo muito. Então, para nossa surpresa, ou não, né, porque a gente já vê isso no Brasil muito fortemente, o crescimento do setor agrícola é uma das grandes oportunidades no mundo do trabalho no futuro. Bem como profissões que, vamos dizer, a gente conhece que irão ter um crescimento cada vez maior, e profissões que a gente também já sabia, como pessoas que cobradores, pessoas que fazem trabalhos repetitivos, correios. Então, uma série de profissões também que irão desaparecer nesses próximos 5 anos. Então, essa tendência da gente analisar esse mercado do futuro, para a gente conseguir se antever, né, o que a gente chama de ou se adaptar ou se antecipar a essas mudanças no mundo do trabalho, porque hoje esse modelo de relação trabalho e as pessoas mudou. Você sabe que hoje, vamos dizer assim, hoje nós temos um problema muito grande dentro das pessoas, que é a questão da doença mental. Então, esse novo mundo, ele tem proporcionado às pessoas, vamos dizer assim, muita ansiedade. E essa ansiedade tem feito com que várias pessoas não estejam com a saúde mental propriamente dito. Tanto assim que nesse relatório mostra que a saúde mental é a terceira preocupação maior hoje dentro das organizações, é a saúde mental. Pois é, aí tem uma série de profissionais que podem atuar também em cima disso, né? De terapeutas, enfim, de profissionais de saúde, né? Até o próprio Recursos Humanos também integrado junto a esses profissionais, né? Um olhar diferenciado para quem faz gestão, né? Isso. O Recursos Humanos tem um papel fundamental nesse processo. A empresa tem um papel fundamental, mas também nós não podemos esquecer que o governo também tem um papel fundamental. Porque muitas pessoas não estarão empregadas, não terão acesso a esses processos que as empresas e os recursos humanos com certeza providenciarão de adequação de habilidades para essas pessoas que fazem parte do seu corpo de trabalho, mas o governo tem uma responsabilidade muito grande, porque hoje nós temos um número excessivo de adolescentes que nem trabalham nem estudam. Então, essa população, por exemplo, no Brasil, nós temos que mudar essa realidade para que essas pessoas possam ter condição de acessar o mercado de trabalho. Ela tem que ter condições de acessar esse mercado de trabalho. É os chamados neném, né? E aí quem está bancando, né? No caso, daqui para frente, quando se aposentar, enfim, né? Vem uma avalanche, né? No final das contas. Isso aumenta a insegurança social, a pessoa não trabalha, tem que ter um meio de vida, aumenta a criminalidade, tem uma série de consequências sociais que não é boa para país nenhum. Então, nós estivemos participando agora de um congresso lá em São Paulo, para você ter uma ideia, como o mercado de trabalho muda. E esse congresso é especializado em engenharia. Então, a previsão é que para 2030 nós tenhamos carência de pedreiros no Brasil. Porque os filhos de pedreiro hoje não querem ser mais pedreiros. Eu estava no fim de semana na praia e conversando com um pescador que eu sempre compro peixe, conversando sobre trabalho, se os filhos deles já são pescadores com ele. E ele disse, não, eles não querem mais ser pescadores, nenhum quer ser pescador. Então, assim, há uma mudança do mundo do trabalho que talvez em 2030 nós temos que fazer migrações de pessoas de outros países para que elas possam ser pedreiros aqui no Brasil, que é uma profissão que muitas pessoas hoje já não querem mais ser. Como hoje nós temos nos Estados Unidos e Europa alguns trabalhos que os americanos ou os europeus não querem mais fazer e através da imigração
as pessoas fazem aqueles trabalhos. É isso, Eduardo. E aí nessa expectativa, né? Perspectiva, assim, são perspectivas novas que a gente pensa que é a longo prazo, mas não, já é bem pertinho, né? Hoje. Tudo muito rápido, né? Isso. São hoje, essa realidade é hoje. A gente está vivendo essa realidade hoje. Já existem várias empresas nossas que não conseguem, por exemplo, na área de tecnologia, é uma carência muito grande, nós não temos profissionais suficientes na área de marketing. Nós temos hoje várias empresas que não conseguem mais repor ou atender aquele processo. E isso é uma preocupação grande para a empresa, porque quando você perde um talento, há um dado, uma estimativa que você perde em torno de 100% do salário anual daquela pessoa. Então, se aquela pessoa ganhou, por exemplo, em um ano ela ganhou 100 mil reais, a empresa perde 200 mil reais porque aquela pessoa foi embora. E isso está acontecendo muito hoje, porque as empresas, efetivamente, elas têm que criar um ambiente em que as pessoas queiram estar lá. Existem algumas organizações, como, por exemplo, programadores, empresas de tecnologia, que se você forçar o modelo de trabalho antigo, que são os 5 dias presenciais, 90% dos programadores vão embora. Tem empresa cliente nossa que tem programador hoje no Rio Grande do Sul, o outro da Bélgica, o outro da Irlanda. Então, assim, e tudo trabalha e tudo funciona. Então, existem alguns modelos que as empresas têm que rever, repensar esse modelo, para que ela possa ter esses talentos. Então, criar esse ambiente onde as pessoas queiram estar ali, né? Porque a gente muda de um processo de liderança, onde tínhamos o comando, a cobrança e o controle, onde hoje a gente tem a cooperação, a confiança, a coragem, que é totalmente diferente dos 3 Cs anteriores. Então hoje são novos 3 Cs, que é a coragem, a colaboração, justamente forçando com que as pessoas sejam mais protagonistas, fazendo com que as pessoas tenham mais autonomia. Então esse é o novo mundo do trabalho. Antigamente, quando eu fui fazer, lá no começo da minha carreira, eu fiz um teste de QI, para eu saber se eu era inteligente ou se não era inteligente, né? Depois surgiu a inteligência emocional, através do Goleman, aí, divulgou para o mundo inteiro, que era saber a habilidade das nossas, a emoção, saber tratar com as nossas emoções. E hoje nós temos o que nós chamamos de QAM, que é o coeficiente de automotivação. Então, quão você está motivado pela tua carreira, quão motivado você está pela sua vida, quão motivado você está pelos seus desafios, pelos seus objetivos. E isso é o que vai fazer a diferença. Pessoas de resultados. Então nós precisamos dessa nova economia, pessoas de resultado que assumem essa posição de protagonista, que não ficam abaixo da linha e não se vitimizam, mas sim são protagonistas do seu dia a dia. E é isso que as empresas irão precisar e é isso que nós temos que desenvolver dentro das nossas organizações. E você que atua aqui no estado do Ceará tão fortemente, assim, como é que é a sua visão com relação à gestão aqui no estado, né? As empresas elas estão observando essa movimentação, já estão um pouco além disso, ou ainda tem um pouquinho que caminhar? Eu digo que nós temos 2 mundos aí. Nós temos o Ceará sempre foi ponta de lança, né? O empresário cearense sempre ele é curioso, ele diz que todo lugar do mundo tem um cearense, e é verdade, né? Então o cearense ele é muito protagonista. Existe um grupo de empresas extremamente protagonistas com relação a isso, com essas mudanças, né? Nós temos aqui um belo ecossistema de startups, de inovação, de busca de inovação, mas por outro lado também nós temos muitas pessoas ainda que consideram que isso é o futuro, que isso vai acontecer algum dia. E não estão se preparando e não estão agindo nesse momento para essa nova realidade. Quando a gente sabe que é nesse momento que está acontecendo tudo isso. Então eu vejo que tem dois grandes grupos aí de empresas. Uns que estão extremamente antenadas, até avançadas com relação a outros estados do Nordeste, mas existe também esse grupo de empresas que acham que não é com ele, que não está acontecendo agora. Eduardo, e esse tema aí você vai abordar, né, por esses, até agora 2023, não é isso? Isso. Nós estamos lançando em agosto, nós estamos lançando o 2º volume da nova gestão. A primeira nova gestão é Prepare a sua empresa para a nova economia. E o segundo da nova gestão é Prepare-se você para a nova economia. Muito focado no trabalho, no futuro e nas escolhas que nós fazemos. Então a gente está trazendo toda essa reflexão para as pessoas, a gente está mostrando essas mudanças do mundo do trabalho que estão acontecendo, que características as pessoas de resultado têm, o que elas devem fazer, qual deve ser o mindset delas para elas terem sucesso e prosperidade na nova economia. É isso que a gente está trazendo aí no próximo livro a ser lançado.